Quero convidá-los para abrir as vossas Bíblias no livro do Segundo Reis, segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículos 11 a 20. Segundo livro dos Reis, queridos irmãos, o escritor desse livro, deixa eu falar da parte literária da Bíblia para vocês. O escritor deste livro dos Reis são, meus irmãos, os deuterocopistas ou deuteronomistas. Estes homens, eles se aplicaram a escrever estes livros. Estes homens viviam na parte sul, porque o mundo agora israelita, as tribos estão divididas. E eles estão na parte sul, eles são deuteronomistas e avistas, falam de Jeová. Enquanto o norte são deuteronomistas eloístas. Todas as palavras vão dar Senhor e vão dar Deus. São eles que vão escrever os livros aí, e este livro de Segundo Reis. Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor com ele? Respondeu um dos servos dos reis de Israel: aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água nas mãos do profeta Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram para ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai. Quem era o pai, não é, de Jorão? Ele era Acabe. E Acabe consultava quem? Os profetas de Baal. Por isso essa animosidade na questão de Eliseu para com Jorão. Vai consultar os profetas de teu pai. Vai consultar os profetas de Baal. Saiba que aqui é o princípio da carreira profética de Eliseu. Todo princípio a gente não sabe lidar com situações. Eliseu aqui está novo na prática profética. Por isso esta palavra tão contundente. Porque depois o machado caiu e ele não redarguiu o moço que derrubou o machado na água. Ele falou assim: não, jogou um pedaço de pau e o machado flutuou. Por quê? Porque ele cresceu no relacionamento. Aqui, princípio do seu ministério profético. Por isso ele é tão contundente desta forma. Parece que é até mal educado. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho contigo? Vai lá aos profetas do teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel disse-lhe: não. Josafá tinha uma autoridade. Por quê? Porque ele servia o Senhor. E quem serve ao Senhor, ele tem autoridade. Ele não precisa falar muito, mas a palavra dele tem autoridade. Josafá diz: não. Observe o que ele vai dizer agora, depois desse não. Porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não teria dado atenção, nem te contemplaria. Falando para Jorão, está no princípio do seu ministério. Ora, pois, trazei-me um tangedor, um guitarrista, um arpista. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não sentirei vento, nem verei chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. De maneira que também entregará Moabe na vossa mão. Ferirei todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortarei, taparei todas as fontes d'águas, danificarei com pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Eu quero utilizar este texto para falar sobre fazer e apresentar. Fazer e apresentar.
Queridos irmãos, estamos diante de uma história em que Acabe morreu. Seu filho Jorão assume o trono. E o rei dos Moabitas era um reino vassalo das tribos do norte. O que é um vassalo? É que o tribo do norte conquistou o reino dos Moabitas. E eles tinham que pagar um imposto anual. Leia o capítulo inteiro e você vai ver quanto que eles tinham que dar de imposto para o reino do norte. Mas morrendo Acabe, o rei de Moabe diz assim: eu agora não quero mais saber. Não vou mais enviar o imposto anual para o rei. Ao saber Jorão o que estava acontecendo, ele convidou a Josafá do sul, porque ele só não ia prevalecer sobre o reino de Moabe. E Josafá se dispôs a ajudar seu irmão. Quando eu digo irmão, não é de sangue, senão de nação. Somos brasileiros, somos irmãos. Então ele vai ao norte e se alia a Jorão. E tomam ele mais um aliado, que é o rei de Edom. Então 3 reis unem os seus exércitos para batalhar contra o rei de Moabe, contra os moabitas. Na estratégica para atacar o povo de Moabe, eles querem utilizar da surpresa. Você sabe que numa batalha, a surpresa ela é muito importante. Surpreender o seu adversário é pegar ele de calça curta, acordando. É morte na certa. Então, eles fizeram a estratégia da seguinte forma: por que caminho nós iremos? Então, eles traçaram a estratégia de ir pelo deserto de Edom. Você sabe que no deserto não existe água, não existe sombra, a caminhada é mais fatigante, mas o elemento surpresa era a forma, não é que eles iriam vencer esta batalha contra o povo moabita. 7 dias eles andaram no deserto de Edom, sem beber água. E não havia lugar, e não havia água naquele lugar. E como agora não havendo água, o exército, os 3 exércitos estavam enfraquecidos. Então o elemento surpresa estava quebrado. Por quê? Porque eles estavam sem força para a batalha. Então é justamente nesta falta de água, e vendo o exército padecendo sede, sem brio, sem força, Josafá pergunta ao rei Jorão: temos aqui por perto uma pessoa a quem podemos consultar, um servo de Deus? Jorão não queria ir a Eliseu, porque Eliseu não é a favor de sua casa, porque a sua casa ainda acendia vela para Baal. Irmãos, um coração dividido, uma casa dividida, nunca vai prosperar. Você precisa tomar uma decisão. A quem servir? Se Deus, Deus, se Baal, Baal. Isto não é da parte de Deus, isto é da parte sua. É você que tem que tomar a decisão. Deus te deu liberdade, por isso que Deus é um ser que confunde todo o segmento da sociedade, porque Deus é libertador. Nem a religião tem poder de libertar, nenhuma filosofia tem poder de libertar, nenhum conceito político tem poder de libertar. Deus, quando fez o homem, ele fez o homem livre, para ele escolher o que ele quiser. E isto perturba os homens, porque os homens têm o poder no sentido de dominar o próximo. Deus não domina o próximo escravizando o próximo. Deus domina o próximo se ele quer servir a Deus. Você veio hoje à casa do Senhor, saiba,
Não foi somente uma ação tua, você viu necessidade dentro de você, porque você é um ser espiritual, você tem uma alma, e este ser espiritual precisa se alimentar de Deus. Porque não existe alimento para a alma e para o espírito num restaurante, nos fogos de artifícios da virada, nos banquetes. A única coisa que alimenta a alma e o espírito do ser é a palavra de Deus. Então você veio à casa de Deus para alimentar a sua alma. Para quê? Para que esta energia, esta força espiritual não se termine em você e você tenha forças para lutar contra o mal. Então saiba, Deus não quer coração dividido. Jesus ensinou isto. Uma casa e um reino dividido jamais vai subsistir. E quando eles procuram Eliseu, Eliseu é servo. A expressão é bonita do escritor, quando diz assim: aqui está Eliseu, aquele que deitava água nas mãos de Elias. Que bonita expressão. Isso quer dizer que Eliseu considerava Elias, que tinha em Elias o seu exemplo, a pessoa a quem ele olhava e admirava. Tanto admirava que depois que passou o Jordão e Elias lhe perguntou: pede-me o que queres, ele diz assim: eu quero porção dobrada do Espírito de Deus que há em ti. Isso eu não posso te dar, mas se alguma coisa acontecer, o Senhor te concederá. Eliseu teve a porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias. Porque serviu. Sirva. Servir, meus irmãos, é uma qualidade hoje escassa. Nós queremos ser servidos, mas não queremos servir. Mas Deus está em busca do servo que serve, que está pronto, que está disposto. E outra coisa, o servo, ele não tem que escolher serviço. O servo, ele faz todo o serviço. É claro que em alguma área ele se aprimora. Mas é bonita essa expressão. Aqui está Eliseu, o homem que deitava água nas mãos de Elias. Ele tem a palavra de Deus. Embora principiante no ministério profético, isto você vê na expressão dele, na dureza de suas palavras. Ele é contundente. Ele poderia ter melhorado o seu linguajar para poder ali não criar atrito, mas trazer solução. Às vezes a maneira como falamos cria muito mais paredes do que pontes. Mas glória a Deus que estava ali Josafá, um homem consciencioso. Cresça no dom que você recebeu de Deus. Quando você cantar, canta como o irmão Jonas. Estufado, bigode empolado, para fora. Canta que nem o menino aqui, o Emerson. Saiba cantar, cresça no dom que você recebeu. Se você for uma pessoa que se dedique ao ensino, cresça no ensino. Na regência de um conjunto, cresça. Na pregação da palavra, cresça. No dom do espírito de profecia, não é de sonho, de interpretação, de dom de línguas, cresça. Porque a igreja do Senhor, aleluia, ela tem toda esta necessidade, e para que ela seja edificada, ela necessita exercitar o dom que recebeu. E aqui está um homem que é profeta, e que está crescendo, e ele cresceu. Porque aqui um tratamento, mas lá na frente um tratamento diferenciado. Triste é quando aquele que recebe o dom não desenvolve, não cresce no dom que recebeu. Eliseu cresceu no dom. E Josafá diz: não. Será que Deus nos trouxe aqui para perder esta batalha? E aí vem essas duas palavras de Deus para o povo. Primeiro, fazei
covas e covas. E aí vem aquilo que, porque nós seres humanos, nós temos que ver, nós temos que sentir. Mas aqui o profeta diz assim: não vereis vento. E vocês também não vão ver, não sentireis o vento, e não vão ver nuvens formando chuva. Aí é necessário a fé. O que é fé? Fé é uma firmeza, é uma certeza. Saiba que toda a nossa vida ela é regida por fé. Até para levantar de manhã, esta é a fé natural. Mas a fé aqui é aquela sobrenatural. Aquela que é produzida pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O homem de Deus convida o guitarrista, o baterista, convida o contrabaixista, o arpista, tange os seus instrumentos, e ao tanger a música, o Senhor veio sobre ele, e ele fala a palavra: fazei covas e covas. Não sentireis o vento, não vereis nuvens formando chuva, mas amanhã este lugar estará inundado de água. Ano de 2021 é um ano de incerteza, é um ano de dúvida, é um ano de insegurança. Até a ciência está de orelha em pé, daquilo mesmo que ela produziu. E o senhor, o presidente da República, parece que ele é um homem meio atinado, né? Ele foi muito claro. Quando ele foi coagido a uma situação, ele acabou falando. Ele falou assim: nenhuma das farmacêuticas que produziram a vacina se responsabiliza pela vacina. Incerteza. Quer dizer, nos traz mais assombro. Vamos ter que até assinar um documento pela nossa vida. Insegurança? Não quero pôr medo em você, não. Também não tenho medo, não. Quem está com o Senhor não pode ter medo, não pode ter dúvida. A fé é fé. A fé produz o milagre. É a prova das coisas que não se veem, mas é aquela que se espera. Fazei a cova, não vereis, não sentireis. Primeiro fazer. Quem tem que fazer? Não é o anjo, não é Deus. É cada um de nós. Temos que fazer mediante a palavra de Deus. Não cruze os braços nesse ano de 2021. Não fique pessimista e nem murmure, porque além de cansado, de extenuado, sem tomar água, tem que fazer cova. É tirar o último fôlego, é tirar a última força para construir uma cova bem grande, para que ela se encha de água e você possa beber e dar para o seu animal que está em batalha. Estamos em uma batalha. O ano se apresenta, mas só vão conseguir aqueles que têm esta palavra: fazei. Não espere o outro, faça. Agora, esse fazer aqui não é o mal, porque o mal nem precisa fazer, já está dentro de nós. Nós temos que lutar contra ele. Fazei bem. Vence você mesmo. Vença o teu sono. Vença teus vícios. Vença. Faça coisas que constroem para a vida. E aí? Eles dormiram. Dormiu. À noite não teve vento. À noite não teve trovoada. De manhã eles levantaram e tudo estava seco. Aí vem a segunda palavra: apresente a oferta. Que coisa! Por que Deus não encheu
Quando eu já estava levantando, eu já tinha água para lavar o rosto e escovar o dente. Por que eu tenho que apresentar a oferta? E quando aquele povo que já era acostumado com Deus de Israel, ao levantar, a primeira coisa que fazem é louvar e adorar o Senhor. E quando eles estavam adorando e louvando o Senhor, estrondou o barulho de águas e as águas vinham descendo. Mas só pôde beber quem fez a cova. E só pôde ver o milagre quem adorou e glorificou a Deus. Como está você? Está antipático? Está desgostoso? Então ouça a palavra do Senhor. Você não vai ver e não vai sentir, mas creia que eu estou contigo. Agora faça, porque a minha eu já fiz. E eu vou revelar a minha grandeza. Outra coisa, aqueles que não fizeram as covas, quando levantou de manhã, dá licença da expressão, era uma gozação para cima daqueles que fizeram. Ih, rapaz, a palavra do profeta falhou. Certamente houve um momento para murmurar. Você sabe que quem murmura não adora. Quem murmura fica olhando para o passado. Mas quem fez a cova, levantou de manhã e viu as covas secas, mas ele tem um coração voltado para Deus. Ele prostrou e adorou, e quando ele adorava e ofertava ao Senhor o seu culto da manhã, estrondou as águas, estrondou as águas, estrondou as águas. Fazei e adorai, fazei e adorai. É 2021 que se apresenta com tantas incertezas, com tanta insegurança, mas Deus convida o seu povo, aquele que não está titubeando, aquele que não está com dois pensamentos, aquele que não está com o pé no caminho e o pé no outro caminho, aquele que firmou o pé no caminho que é Cristo. Faça e me adore, eu vou encher, eu vou encher. Isso aconteceu. As águas tomaram todas as covas, deu de beber. Interessante que nós temos que ser generosos, porque aqueles que não fizeram acabaram sendo beneficiados por aquele que fez, porque o crente que serve a Deus é como uma sombra de uma árvore frondosa. Ele dá sombra até para aquele que nunca construiu nada para a vida. Não, pode se chegar, pode tomar, pode beber, pode desfrutar. Quantas vezes esse que não fez a cova agora se decepciona, se entristece, porque ele poderia ter dado ouvido à palavra de Deus. Então 2021, em todas as incertezas e inseguranças de não ver nada acontecer, não impede que eu tenha que trabalhar, não impede que eu tenha que me movimentar, não impede que eu tenha que continuar. Continue, faça e adore. E quando você fizer e adorar, o Senhor manifestará o seu braço. E Ele vai curar, Ele vai mudando, Ele vai transformando, Ele vai abençoando. Quando eu olho para esta mensagem, e esta mensagem eu venho comendo ela desde a semana passada para vos trazer. Eu estava preparando para a ceia, mas ontem na reunião de obreiro, eu ouvindo a mensagem do pastor, eu fiquei da mensagem do pastor e nessa mensagem, porque ela já estava colando no meu coração. Ver atitudes e atitudes para ser abençoado. Então, 2021, não cruze o braço. 2021, não durma. 2021, não fique com aquela cara, né? 2021, abra os olhos. Solte os braços. Sacuda as pernas. Vamos fazer. É hora de ir para o culto. Vamos adorar.
Oramachuri canta lá a matéria. Aleluia. E o Senhor vai trabalhando. O Senhor vai fazendo. O Senhor vai abrindo o caminho. O Senhor vai fazendo tudo aquilo que eu não posso fazer. Eu não posso fazer a chuva. Mas eu posso fazer a cova. Fazei e preparai. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.